Bom, pessoal, hoje no canal Fim dos Tempos nós iremos falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, uma das profecias mais importantes da Bíblia, né? Ela tem um certo nível de dificuldade para entender, principalmente no que diz respeito à questão da forma como era contado o tempo, né? Os judeus se baseavam no calendário lunar, né? Então, nesse calendário, o ano tinha somente 360 dias. Mas existe uma série de cálculos e conversões que são feitas para que se possa chegar a um resultado exato. Nós não iremos abordar de forma profunda, né, porque nossa intenção aqui é fazer uma abordagem bem simples, né, focando principalmente na questão do Messias, no momento exato em que Jesus apareceu a este mundo e que foi previsto por essa profecia. Então faremos a leitura aqui a partir do versículo 24 do capítulo 9 de Daniel, conforme vemos aqui, e diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí no versículo 25 nós observamos agora o anjo que trouxe a visão a Daniel, chamando a atenção de Daniel para que ele compreendesse como se daria esses acontecimentos. Vejamos, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Observamos uma coisa aqui. O anjo fala de uma ordem, né, que seria para restaurar e para edificar Jerusalém. Está falando da cidade, Jerusalém. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque alguns intérpretes acham que esse decreto se refere ao decreto de Ciro, né, que foi no ano 539 a.C. Só que o decreto de Ciro, a prioridade era a reconstrução do templo. Nós vamos ver um decreto com prioridade para a reconstrução de Jerusalém, é o decreto de Artaxerxes, no ano 445. Nós podemos ver os dados sobre esse decreto em Neemias capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Né? Então lá nós vamos ver Neemias dizendo que no 20º ano de Artaxerxes e tal, e ele vai mostrar qual era o objetivo desse decreto, e lá era a construção de Jerusalém. Então nós observamos aqui, ó, ele falando, dividindo 2 tempos do início, né, o início aqui é a ordem, o decreto, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, observamos que ele dividiu esse tempo maior em 2 partes. Primeiro, 7 semanas. E 7 semanas, nós vamos ver depois que essas são semanas de anos, né? 7 semanas, uma semana equivale a 7 anos, 7 semanas equivale a 49 anos. Então, foi exatamente o tempo que os judeus demoraram para reconstruir Jerusalém, né, liderados aí por Neemias. Os primeiros 7 anos, né, as primeiras 7 semanas, que durou aí 49 anos. Em seguida ele diz assim, e 62 semanas, nós vamos somar aí 7 semanas mais 62 semanas, que vai dar um total aí de 69 semanas. E ele diz assim, ó, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo 26, observe bem nessa palavra ungido e príncipe. Não? E depois das 62 semanas, ou seja, primeira parte, 7 semanas, né, se cumpriu. A reconstrução de Jerusalém durou 49 anos. E aí vem a segunda parte. Depois das 62 semanas, ou seja, logo após as 7 semanas, dá-se início a mais 62 semanas. Aí você soma, dá 69.
A profecia fala de 70 semanas, então nesse caso fica faltando apenas uma semana. Muito bem. Então, depois de 62 semanas será cortado o ungido, ó. Versículo 25, lembra lá de ungido, o príncipe? Aqui, ó. Ungido, o príncipe. Então ele diz aqui que depois das 62 semanas, mas como já passou 7, ou seja, depois da semana de número 69, né, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir. Então nós vamos ver aqui que a palavra príncipe aparece, mas ela não se refere mais, ela não é o mesmo príncipe que está no versículo 25. Por que que não? Porque no versículo 25 diz assim, para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe. A palavra príncipe aí é uma referência a ungido, né? E no versículo 26 ele fala do povo, do príncipe que há de vir. Olhe bem. Aqui ele não fala que é uma ação do príncipe em si, mas do povo, do príncipe que há de vir. E depois das 62 semanas será cortado ungido. Ou seja, quando completar 62 semanas, já passou 7 mais 62 igual a 69. Depois da semana de número 69, o ungido seria cortado, seria morto. Algumas outras versões da Bíblia vão dizer será morto ungido. E quem é esse ungido? Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo, né? O cordeiro que foi morto lá, o príncipe da paz. Então, Jesus será morto no final da semana de número 69. E aí ele diz assim, e depois das 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ó. Quando foi que se cumpriu isso aqui? Isso aqui se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Que povo foi esse que destruiu aqui, ó, destruirá a cidade e o santuário? Os romanos, né? Os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, comandado pelo general Tito. E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24. Você pode ler Mateus capítulo 24 com atenção que você vai perceber Jesus falando sobre isso. A destruição de Jerusalém. Então ele diz aqui na profecia, na revelação de Daniel, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, os romanos destruíram a cidade e o santuário. O santuário era luxuoso, era esplêndido. Capítulo 24 de Mateus, logo no início, Mateus revela que os discípulos ficaram maravilhados e mostraram a construção para Jesus. Eles estavam maravilhados de ver em tamanha construção. Flávio Joséfo disse que ele diz em seus escritos que era magnífico esse templo, né? Muito ouro. E lá Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 24, verdes tudo isso, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus estava falando de quê? Da destruição do templo. Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram tão assustados com isso que eles chamaram Jesus em particular e perguntaram quando aconteceria, né, que sinais haveria da vinda dele e do fim dos tempos, porque eles pensaram, certamente é o fim, porque vão destruir esse templo tão indestrutível que eles consideravam. E de fato os romanos destruíram o templo. A história diz que, Flávio Joséfo diz que queimaram o templo e como tinha muito ouro, o ouro entrou nas fendas das pedras. Então, para tirar o ouro que ficou preso nas fendas, eles tiveram que tirar pedra por pedra, cumprindo o que Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quem é esse príncipe que há de vir? Esse príncipe é uma referência ao anticristo, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Por isso, muitos intérpretes acreditam que o anticristo irá governar o mundo sob o Império Romano unificado ou ressuscitado, né? Porque aqui ele fala, o povo do príncipe que há de vir, e o povo que destruiu foi os romanos. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui em seguida, depois que ele diz assim, no versículo 26, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E olha só o que ele diz nessa última parte, e até o fim haverá guerra, estão determinadas desolações. Olha só, se nós olharmos a história dos judeus,
né? Desde o ano 70, quando foi destruído o templo e a cidade, os judeus foram dispersos, né? por todo o mundo romano daquela época. E o historiador Flávio Joséfo disse que os romanos venderam tanto escravo judeu que o preço do escravo caiu, né? Ficou barato. Depois teve uma revolta, surgiu um pseudo-messias entre os judeus novamente, e houve uma revolta no ano de 132 depois de Cristo, né? E os romanos novamente massacraram, destruíram essa revolta, matando muitas pessoas, muitos judeus. E foi exatamente nessa data que os romanos renomearam a terra do povo judeu de Palestina. A confusão que existe hoje, né? Palestina. Os romanos deram esse nome como uma forma de extinguir a memória do povo judeu para sempre. Então deu o nome Palestina, em uma referência aos filisteus, que eram os inimigos antigos do povo judeu. Então você vê a pessoa falar hoje o povo palestino, ninguém entende de fato o que é isso e quando surgiu. Palestina foi os romanos que deram este nome, a terra de Israel, para que acabasse com a memória do povo judeu, né? Nunca existiu um povo palestino. Palestino foi o nome dado a uma terra, que era uma terra que existia, que era a terra de Israel. Então, durante todos esses anos, os judeus estiveram longe de suas terras, espalhados pelo mundo todo, né? Ficou praticamente um deserto, toda aquela região da Judéia. E aí chega o episódio da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece na Segunda Guerra Mundial? Hitler, ele mata aí aproximadamente 6 milhões de judeus, né? Foram perseguidos, não só por Hitler, mas por vários outros lugares, né? Na Rússia, judeus foram perseguidos. E aí a ONU pega aquela terra antiga, divide em duas partes e cria um Estado judeu. E o Brasil tem uma participação importante na criação do Estado judeu, porque foi com o voto de um brasileiro que foi possível a criação do Estado judeu, né? Oswaldo Aranha. Então foi criado o Estado de Israel em 1948, né? E aí entra um novo capítulo na história, porque agora nós vamos ver o versículo 27, né? No finalzinho do versículo 26 ele diz assim: e até o fim haverá guerra, estão determinadas desolações. No versículo 27 ele diz assim: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Ó. Ele quem? O príncipe que há de vir. Quem destruiu Jerusalém e o santuário foi o povo do príncipe que há de vir, né? E aqui ele diz aqui, ó, e ele fará um pacto firme com muitos. Ele quem? O príncipe. Esse príncipe que ainda, né? No versículo 26 diz que ainda virá, o príncipe que ainda virá, que é o anticristo, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, que aí na Bíblia é chamado de a grande tribulação. Esse é um período da história humana que ainda vai acontecer, que é também chamado de período da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Por que 7 anos? Porque é o período de uma semana, né? Uma semana, e como nós vimos aqui que a profecia de Daniel fala de 70 semanas, e já se cumpriu 7 mais 62, 69, falta uma semana. E olha só o que ele diz. Ele fará um pacto, né? Um pacto de paz, com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. Pelo que está escrito bem aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação, entende-se que nessa época o templo já terá sido construído, né? Então os judeus estão eufóricos pela construção do templo. Atualmente eles já têm o utensílio, já têm as roupas sacerdotais, já tem tudo. Até a novilha vermelha, eles estão em processo de criação, já tudo preparado para que eles possam iniciar esse sacrifício. Então nós entendemos que quando o anticristo surgir, esse templo vai estar construído, porque senão não faria sentido o que está escrito aqui. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a ablação.
Então o anticristo virá com uma proposta de paz, né? Essa proposta de paz, primeiramente ela tem que resolver o local onde será construído o templo dos judeus, porque atualmente existe uma construção neste lugar, que é a mesquita, né, muçulmana. E para tirar ela de lá para ser construído um templo é uma questão complicadíssima. De alguma forma será o anticristo fará isso. Então, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar esse sacrifício. Lá no livro de Apocalipse nós vamos ver que o anticristo ele vai se autoproclamar Deus. O apóstolo Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, pode ler aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai falar sobre isso. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aí vai culminar na volta de Jesus Cristo, que vai destruir o anticristo e o falso profeta, né, e instalar o seu reino milenar sobre essa terra, um reino de 1000 anos. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 15 em diante, Jesus fala sobre esse período. E ele cita Daniel, ele diz assim: quando vedes a abominação e a desolação no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, né? Jesus está falando sobre esses acontecimentos. Então, pessoal, essa foi a nossa reflexão sobre essa profecia das 70 semanas de Daniel. Como deu para entender aí, dessas 70 semanas já se cumpriram 69, falta somente uma, né, que é o período da grande tribulação, que ainda está para frente. Nós podemos ver aí que é um conteúdo bastante profundo, né? E existem interpretações diversas, mas nós podemos analisar o que a Bíblia diz e o que a história diz, e vamos ver que de fato já se cumpriram as 69 semanas, né? Só falta uma. E o mais impressionante dessa profecia é exatamente o momento em que Cristo, o Messias, veio a este mundo, né? Como a profecia previu com exatidão o momento exato, né? No final das 69 semanas, no final do segundo grupo de semanas, que foi de 62, o Messias apareceu e morreu, conforme Daniel, aqui no capítulo 9, versículo 25, ou melhor, 26. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, ou seja, será morto o ungido, será tirado o ungido. Outras versões dizem assim. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou da explicação, dê uma curtida aí no vídeo aí.